E hoje estou com meu amigo Luciano. Fala, Luciano, bem-vindo. Tudo jóia, Paulo? Joião. Luciano, vamos lá. Cara, eu acho que eu conheço você já tem uns 4 anos, pelo menos. Pelo menos. Pelo menos, né? Mas eu não sei a tua história. Então vai ser bem legal, porque eu vou aprender mais sobre a tua vida pessoal. E Luciano, para quem não sabe, Luciano, ele é como que eu posso falar? É um Commercial Real Estate Broker. Isso, um commercial, como que foi em português? Um corretor comercial. Um corretor comercial de imóveis, que é bem interessante, que a gente vai aprender. Agora é novo patrocinador do canal Perguntas, e por isso que eu quero que vocês conhecem ele como pessoa antes de conhecer ele como profissional, que como profissional ele é extremamente top, porque senão não estava no canal Perguntas, e eu já fiz várias gravações com ele, e então talvez muitos de vocês já tenham visto. Vamos lá, da onde você era do Brasil, o que você fazia, e por quanto tempo você está aqui? Então, sou de São Paulo, nascido e criado. Que lugar de São Paulo? Zona Sul. Zona Sul? Zona Sul, bairro de Santo Amaro, Alto da Boa Vista. Ela quebradaça. Pois é, mas eu morei os meus últimos 7 anos antes de mudar para os Estados Unidos, no Rio de Janeiro. Vixe, Maria. Eu tenho um lado meio carioca. 7 anos tu ficou lá? 7 anos. Ah. Eu, na verdade, eu fiz intercâmbio em 96 e 97. Eu morei em San Diego para fazer curso de inglês, né? Conhecer os Estados Unidos e aprender um pouco da cultura americana. Uhum. E abriu os horizontes para um futuro. Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 22 anos quando eu fui para os Estados Unidos em 96. Em San Diego, morei numa casa de família os primeiros 3 meses, depois fiquei mais 1 ano e meio dividindo apartamento com outros amigos e continuei estudando, né, fazendo curso de inglês, aprimorando a língua. E aí voltei para o Brasil em 98 e em 98 mesmo eu mudei para o Rio de Janeiro. Uhum. E aí fiquei no Rio de Janeiro... Tua família inteira ou você sozinho? Sozinho. Apareceu uma oportunidade de... Você fazia o que lá? Trampava com o quê? Então, meu pai tinha alguns postos de gasolina em São Paulo. Entendi. Trabalhava com distribuição de gasolina na época também. E ele distribuía para o Rio de Janeiro, para alguns postos de gasolina no Rio de Janeiro. Entendi. E aconteceu de uma pequena rede lá se endividar com ele. E quiseram pagar com postos de gasolina. Lá vai tu virar... Aí eu levantei a mão e falei, sou eu mesmo aqui. Uhum. Fui para o Rio de Janeiro em 98. Comecei a administrar esses 2 postos de gasolina que meu pai tinha recebido como parte... Com 22, 23 anos? 23 anos. Caramba. Sozinho. E aí, desses 2 postos, a gente chegou a montar uma rede de 14 postos de gasolina no Rio de Janeiro. Tu era um menino tranquilo, então? Tranquilo, não. Trabalhar... Sempre gostei de trabalhar. Sempre gostei de trabalhar. Sempre veio empreendedora? Meu pai, quando me colocou para trabalhar muito cedo, ele falava que eu era office boy de luxo. Uhum. Que eu fazia serviço de banco com carro, para poder dirigir. Uhum. E aí peguei gosto, cara. Sempre gostei de trabalhar. E aí nessa temporada nos Estados Unidos, realmente abriu os horizontes. Eu... gostei muito, né, da cultura americana, da organização, das coisas mais corretas aqui nos Estados Unidos, mas voltei para o Brasil para dar sequência aí no... Para ajudar teu pai lá. E aí, os anos foram se passando, eu morei no Rio de Janeiro nesse período todo, e aí comecei a ter problemas com a violência, problemas com a polícia... com bandido, Porque realmente existe esse negócio de malícia mesmo, que você tem que pagar a polícia. Eu não conheço essas coisas, o Renato, que é do Rio de Janeiro, ele me conta muito dessas... Não, eu tinha na folha de pagamento, polícia, bandido, fiscal, senão a gente não conseguia trabalhar. Então isso é verdade mesmo. Não, fato real, assim. E foi esse o motivo principal que me fez migrar para os Estados Unidos. Porque chegou um momento na minha vida, nessa empreitada com os postos de gasolina, que eu estava refém. Você tem irmãos? Outros irmãos? Tenho uma irmã e um irmão mais novos, do mesmo pai e mãe, e tenho uma irmã
de 17 anos, que é do segundo casamento do meu pai. E aí teu pai falou, puxa vida, filhão, construí todo esse negócio aqui, tu vai me largar, me abandonar? Ah, mas ele entendeu que se eu não desse esse passo e essa guinada na minha vida, capaz de eu não continuar vivo lá no Rio de Janeiro. Que tava feia a mesma coisa. Tem 2 tentativas de sequestro, eu tinha que trocar de carro a cada 2, 3 meses, carro blindado, alugar apartamento secundário para não ficar sempre voltando para o mesmo lugar toda noite. E aí você vai começando a ficar preso. Ficando paranoia, refém do sucesso. Da sua própria vida, né? E aí, cara, me deu essa luz. Eu vinha para os Estados Unidos com muita frequência, mesmo estando morando no Brasil. Eu tinha feito curso de paraquedismo quando eu morei em San Diego. Legal. Então eu vinha treinar de 3 a 4 vezes por ano. E aí, né, gradativamente, a ideia foi se fixando na minha cabeça. E aí, em 2004, teve um evento de uma tentativa de sequestro. E aí eu falei pra mim, Chega. E eu, assim, eu tinha uma estrutura, né, administrativa que eu podia contar quando eu estava ausente. E eu mudei para o Rio de Janeiro e comecei a vender os postos de gasolina à distância mesmo, assim. Para o Rio de Janeiro, para os Estados Unidos? Para os Estados Unidos. Quando você veio para cá, você foi para onde e qual que era o plano? Então, nessas minhas... E quantos anos você tinha? Eu vim para cá com 23. Na verdade, foi fazer o intercâmbio, né? Eu voltei definitivo, eu tinha 29. 29. Solteiro? Casado? Solteiro, prestes a me casar. 28 para 29, na verdade, porque esse ano completa... em 2004 foi quando eu mudei definitivo. Então, esse ano já completou 20 anos que eu tô aqui, né? Morando fixo, casado, com 2 filhos, americanos, meus 2 filhos, nasceram aqui. A Olivia, que tem 2 anos e meio, e o Lucas, que tem 7 anos. Mas peraí, vamos voltar. Daí você falou, bom, não vou ficar aqui, vou vender os postos de gasolina e vou fazer o que nos Estados Unidos? Foi isso. Nessas minhas indas e vindas, né, eu acabei conhecendo bastante lugares diferentes e em Los Angeles tinha um lugar que se chamava-se Farmers Market, em Santa Mônica, que era um mercado aberto, assim, com diversos restaurantes, Interessante. E tinha uma churrascaria, que era uma churrascaria por quilo. E toda vez que eu ia lá, desses 30 e poucos restaurantes, a churrascaria sempre com fila, sempre com Brasileiros? Fila. Brasileiros. Pampas, chamava, não vou esquecer nunca. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E eu tinha, além dos postos de gasolina, eu tinha participação em vários restaurantes no Rio de Janeiro. E aí esse lance da churrascaria bombando sempre. E assim, na época tinham pouquíssimas churrascarias nos Estados Unidos, em 2004. Fogo de Chão já estava aqui, tinha o Porcão. Lembro, Porcão Miami, né? Miami, mas eram pouquíssimas churrascarias. Eu acho que fechou também, não fechou? Fechou. Aí, quando teve esse evento lá no Rio de Janeiro, da tentativa de sequestro da última vez, eu tomei a decisão de me afastar dos postos de gasolina, vender, né, toda a rede e de mudar realmente para os Estados Unidos para abrir uma churrascaria. Tu falou, vou abrir uma churrascaria. Vou abrir uma churrascaria nos Estados Unidos, né? Inicialmente eu pensei em Los Angeles, que eu já tinha amigos que moravam lá, e vim por um período de 6 meses para fazer pesquisa de mercado, entender como é que funcionavam as coisas, e aí fiquei viajando por diversos estados. Eu fui para Atlanta, para o Texas, para Houston, fui para Flórida na ocasião, conheci Miami, as churrascarias de Miami, que era o Porcão na época. E em início de 2005, depois de já ter rodado bem, né, o sul da Flórida na época, uma gerente do banco Wells Fargo comentou comigo que tinha um brasileiro que trabalhava na Fogo de Chão de Houston, que tinha acabado de tirar o green card e estava buscando oportunidade. Eu peguei o avião, fui para Houston, contactei esse gerente da Fogo de Chão na época. Ele era um gerente de carnes, né? Não era um gerente de salão, mas era o que eu precisava na ocasião. E aí a gente montou uma parceria. E eu continuei buscando pontos, né, para montar a churrascaria em diversos estados, mas aconteceu em Houston mesmo. Então, em 2005, nós abrimos a Nelore Brazilian Steakhouse em Houston. Era a segunda churrascaria na época na cidade, né? Só tinha o Fogo de Chão. E Fogo de Chão era a segunda casa deles, só tinham em Dallas e Houston.
Uau. Então, poxa, quando a gente abriu a churrascaria... Tu não manjava nada de... A parte administrativa, marketing, eu sempre tive, né? Mas com a sociedade que eu montei com esse gerente da Fogo de Chão, ele cuidava da parte operacional.